be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Palavra de Deus, livro de Jó, capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia. Vamos às Sagradas Escrituras. Antes do livro de Jó, fica a sua Bíblia em Jó. Caio, 1 Timóteo, capítulo de número 2. Antes de toda a palavra, nesse mês de setembro, nós vamos fazer isso. 1 Timóteo, capítulo 2, você fica em Jó. Quero te convidar a fazer isso. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos. Versículo 2, Caio. Em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada pela devoção e a dignidade. Ontem nós tivemos aqui um bate-papo sobre política. Nós não falamos sobre partido, não falamos sobre candidato, nós falamos sobre política, essência da política que a gente precisa entender. E foi muito bom. Como eu disse para os meus queridos lá do Que Mais, eu fiquei triste que não vieram tanta gente que poderia ouvir e enriquecer, porque o Bruno que estava aqui junto com a Ariel já estão em Sorocaba, provavelmente acompanhando a gente. Foi muito enriquecedor, muito conteúdo assim que a gente ficava mais e mais tempo ouvindo. E a ideia da gente ter uma discussão, conversar, trocar uma ideia sobre política, não tem a ver com a gente falar para quem você tem que votar. Porque nós não vamos fazer isso, você não vai ouvir aqui. E o Bruno ontem, no início da explanação, ele disse bem claro, que nós não vamos falar para onde você tem que votar. Nós vamos te clarear a mente sobre política, para você entender a seriedade que o teu voto tem. Mas antes da gente, e a gente vai fazer isso por 3 minutinhos, antes de nós entrarmos na mensagem, esse mês de setembro, o primeiro conceito que eu quero que você guarde sobre as nossas eleições é, antes de mais nada, ore pelas eleições. Ore por 3 motivos. Primeiro, porque é bíblico, orar em favor de todos aqueles que exercem autoridade sobre nós. Então, se você não gosta do Bolsonaro, ora por ele. Se você não gosta do Lula, ora pelo Lula. Se você não gosta do Ciro, eu sempre esqueço. Ora pelo Ciro. Se você não gosta da, como é que é o nome da mulher? Soraya e a Simone, os presidenciáveis, né? Aí tem os outros lá, ora também, que eu não vou nem lembrar, nem a pesquisa lembra nós, não vamos lembrar. Mas ore por todos. Pastor, mas eu não gosto. Eu não estou perguntando se você gosta, eu estou falando para você obedecer o que Jesus está mandando, o que a palavra de Deus está mandando, e ela está mandando orar. Ah, mas é difícil, se fosse fácil, estava todo mundo orando por eles. Qualquer um fazia. Cristão ora pelas autoridades. E talvez a hora que você estiver orando pela autoridade que você detesta, talvez a sua mente comece a abrir e Jesus comece a transformar você. Porque além de orar pelas autoridades, Jesus inclusive soma com essa palavra e diz, orem pelos vossos inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Então o primeiro desafio que eu quero fazer para nós como igreja, orar pelas autoridades primeiro, por quê? Porque é uma ordem. Segundo, porque nós cremos que a formulação, a transformação, todo o processo que pode acontecer nesse lugar, não acontece se não for pela oração. O voto é importante, claro que é. Mas a própria palavra de Deus, segundo a Crônicas, vai dizer para nós, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar, me buscar, orar, então eu ouvirei do céu. Perdoarei seus pecados e sararei a terra de vocês. Então é natural a igreja orar, porque a gente crê que é Deus que transforma a nossa história. Não é lado direito, não é lado esquerdo, não é centrão, não é qualquer coisa. Não, nós não cremos nisso, nós cremos que Jesus que muda. Quem muda a história da humanidade é Jesus de Nazaré, só isso. Isso é igreja.
Ah, então eu não preciso votar. Não, você tem que votar para exercer o seu papel. Por isso que você ora, e ao orar, você começa a ter o exercício de analisar, e ao analisar junto com Deus, ouvindo as coisas, ouvindo Deus, você apura e você faz a coisa certa. Mas não faça a coisa do jeito que você tem que fazer sem passar pela oração. Cristão não faz isso sem orar. E terceiro e último, se o primeiro é você vai fazer essa oração, porque é uma ordem, o segundo é porque esse é o caminho que a gente tem como igreja. O terceiro é porque você está imitando Jesus. Jesus foi passar pelo vale da sombra da morte, foi para a cruz, um dia antes de ir onde ele estava, no Getsêmani, orando e abrindo o coração para o Pai. Então, se você quer fazer algo sobre as eleições do nosso país, primeira coisa que eu falo para você fazer sobre a palavra de Deus. E o texto, coloca um pouquinho antes, noutra versão, Caio, versículo 1, noutra versão. Em primeiro lugar nessa versão, a outra versão, Caio. Antes de tudo. E aqui eu quero que você guarde para a gente fechar essa palavra pastoral. Antes de você criticar, ore. Antes de você brigar, ore. Antes de você se tornar um imbecil e brigar com os outros, ore. Antes de você falar que o outro está errado, está certo, ore. Antes de você ver as redes sociais e falar, nossa, que absurdo, ore. Antes de tudo, ore. Senão a gente não vai crescer nunca, irmãos. Senão vai continuar do mesmo jeito e a gente levantando plaquinha, Brasil é do Senhor Jesus. Para de levantar a plaquinha e dobra o joelho para orar. A Bíblia manda fazer isso. Nós vamos nos gladiar aqui e nos matar dentro de igreja, igreja contra crente, crente contra crente. E a gente deveria estar dobrando os joelhos e orando pela nossa nação. Então desafio você essa semana, ore. Ore porque é ordem. Ore porque é a nossa única ferramenta. E ore porque Jesus ensina. E assim talvez a gente tenha uma eleição mais tranquila, mais em paz, né? E a pergunta é, pastor, como me disseram, e se fulano ganhar, o que vai ser? E se fulano ganhar, como é que será? Eu vou continuar crendo em Jesus, independente do governo que acontecer. Eu vou continuar fazendo o que a palavra de Deus manda, independente do governo que assumir. Eu espero que você também. Isso é obediência à palavra. Mais do que cidadão do céu, nós transformados pelo Evangelho, nós somos cidadãos do céu e da terra. A gente está aqui por um tempo, somos forasteiros. Então faça valer esse tempo e seja embaixador do céu. Livro de Jó, capítulo de número 1. Gostaria e quero um dia mais para frente trazer uma série de mensagens sobre Jó. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho só sobre ele. Antes de falar de Jó, eu fui num congresso do Nitro. Keller estava lá. A Diane estava lá também, Di, você estava, né? Quem mais estava? Lá no Nitro, lá na água, você estava lá? Eu lembro que você estava. Quem mais que estava lá? O Fê estava? O Fê estava que está lá? O Fê está ali, entrou. Estava, né, Fê? Foi louco aquele congresso, né? Doideira. Congresso da Igreja Presbiteriana Independente, vocês estavam também? Quem estava? O Gabriel e o Luiz estavam. Eles estavam, inclusive, bem inusitados, né, Davi? Davi, vamos, que bichinho que eles estavam? Macaquinho e tigre. Vocês acreditam que o nosso tecladista estava de macaquinho no congresso? E o rapaz que toca violão estava de tigrão, é isso? No congresso. Eu não podia perder essa, né, Davi? Tem vídeo, tem no YouTube? Tem, procurem lá, irmãos, dá uma olhada. Suman, você precisa ver esse vídeo. Você já viu, né? Veja de novo essa semana. Esse congresso foi maravilhoso. 2015, foi isso? 2015. Foi um congresso onde eu tive o privilégio de ministrar o louvor lá. Foi a primeira vez que alguns daqui me conheceram. Foi eu e minha esposa, eu tinha uma Santa Fé, um carro. Enchemos a Santa Fé de equipamento de som, porque ia ter vários lugares de som. Tinha mais de 2.000 jovens lá, foi maravilhoso, um lugar sensacional, ali em Sumaré.
E, enfim, foi muito bom. 5 dias assim intensos. Se eu dormir 10 horas durante os 5 dias, foi muito, Bela. Muito. A gente acordava de madrugada para acertar as coisas, dormia de madrugada, aquela loucura, loucura. Acabou o congresso. Fomos embora. Eu e minha esposa, juntamos tudo no carro. O Drogão estava com a gente, que vai estar com a gente no primeiro domingo do mês, o Drogo, quem não conhece o Odair, o Drogo. Estávamos num carro, ele estava no outro carro. A Santa Fé cheia, ventilador caindo na orelha, tudo quanto é coisa. Só eu, Angélica, a Santa Fé, tudo cheio de coisa, abarrotada assim. Cansado, parei num posto, abasteci na estrada, indo para Sorocaba. Tomei um energético. Pegamos a estrada. Continuando na estrada, 110, devagarzinho, de boa, ouvindo uma palestra. A esposa, dormiu do lado. Para variar. De repente, eu também dormi no carro. O carro começou a virar, o Drogo começou a buzinar o outro carro. E nada, e eu virando a pista, era aquela que passa ali pelo aeroporto de Campinas, né? Aquela avenidona, aquela rodovia, então, rodovia do Açúcar. Então ela tem 2 pistas aqui, 2 lá e um canteiro gigante. O carro começou a descer para o canteiro. Tinha chovido, o canteiro estava meio molhado, o carro soltou assim. Na hora que eles caiu, coisa veio caindo para cima da gente, o carro virando assim. Ainda bem que estava pesadíssimo, né, meu anjo? Pesado demais, e o carro não capotou. Aí ele começou a fazer lá para cá, os anjos começaram a ajudar, o carro virava, e eu no volante, a Angélica desesperada, e eu segurando, falei, calma, calma, segurando, pisava no freio, segurava, soltava, segurava. E, o carro parou. Uns 40 metros assim, tinha um concreto grande assim, que começava uma valeta de água, escorrer água, uma valetona dessa altura assim, de concreto, quase que eu dou na frente dela. Eu saí do carro, minha esposa saiu, a gente estava tremendo, estava horrível. Aí nós chegamos, olhamos o Drogo parado do outro lado lá, saiu do carro correndo, atravessando a pista, um monte de carro parando, ver se aconteceu alguma coisa. Saímos do carro, conseguimos sair com a Santa Fé, ligamos o 4x4 para sair da Santa Fé ali, tudo molhado. Voltamos para a pista, fomos para a igreja, para Sorocaba, nada aconteceu, graças a Deus. Chegamos na igreja, abrimos as portas, eu pisei no chão, minha perna fazia assim, ó. Minha esposa chorava, lembra disso, meu anjo? Ela sentou, ela chorou, os irmãos lá, o que aconteceu, e a gente ali, mal. Foi uma sensação horrível para nós, né, meu anjo? E essas situações, elas incomodam a gente, não? Eu não sei se você já teve um problema como esse de dormir no volante, ou de ter um outro tipo de acontecimento trágico, como foi esse, apesar de não ter tido nenhum acidente, mas foi muito pesado para mim e para minha esposa. E foi muito forte, a gente ficou com aquilo muitos anos. E até hoje, quando a gente passa naquele lugar lá, a gente lembra disso, né? Até hoje, quando a gente está com sono, não dirige. E minha esposa diz que eu dirijo e durmo de olho aberto. Eu estou assim, já não estou fazendo mais nada, meu olho está aberto. Já fui embora. Então a gente sabe a hora de parar. Isso foi uma coisa minha, simples, minha e da minha esposa. Coisa simples. Mas a gente sabe como isso nos fez aprender na vida. Mas hoje está completando 21 anos. Coloca para mim a primeira foto, Caio, por favor. Que essa foto não existe mais. Não sei se você sabe, hoje é 11 de setembro, e 11 de setembro de 2001. Você lembra onde você estava? Quem tinha um pouco de cuidado nessa época, ou estava trabalhando, alguma coisa assim, lembro exatamente, estava na Academia Apolo, estava fazendo jiu-jitsu aquele dia lá, é o treino da manhã, e exatamente 8h46 da manhã, essas torres começaram a sumir. Essa foi uma das maiores tragédias dos Estados Unidos. Quase 3.000 pessoas morreram nessa tragédia.
E ela impactou demais a gente. Coloca a segunda foto, Caio. Essa cena eu vi, que eu estava acompanhando a TV e a gente viu essa cena do avião chegando na torre. Um avião já tinha chegado na primeira torre, exatamente 8h46 na torre norte, e depois 9h03, alguns minutos depois, na torre sul, aquele avião colide com a outra torre, entre o andar 90 e 96. 4 aviões foram sequestrados naquele dia. 2 foram lançados ali na torre norte, torre sul, que depois de 2 horas desabaram os 110 andares de 2 prédios do World Trade Center, que é composto por 7 prédios. E as torres gêmeas fazem parte disso. O terceiro avião foi às 9h37 lançado ao Pentágono, que arrebentou aquele lugar em proporção. E o quarto foi lançado ao chão acho que foi na Pensilvânia, acho que foi isso, não me engano, onde parece que os próprios passageiros conseguiram pegar e na luta não levaram ele para lugar nenhum, porque segundo o objetivo de alguns era a Casa Branca. Era a tragédia mais terrível, porque muita gente viu isso ao vivo pela televisão. Eu vi essa cena pela televisão, me lembro exatamente o que eu estava fazendo e como eu estava e como eu fiquei depois disso. 21 anos se passaram. Ainda se fala sobre isso. Passa mais uma cena, mais uma foto, Caio. Tive o prazer de estar nesse lugar. Eu e meu sogrão ali. O ano que eu pude viajar até Nova York, a gente visitou esse lugar. É um lugar onde você chega ali, o ambiente é diferente. Não sei se você já teve o privilégio de visitar. Se você nunca foi, vá. É muito legal. Coloca a outra, Caio. Ficou assim, as 2 torres se tornaram apenas em uma e fizeram esse arranha-céu também muito bonito. E ainda tem um marco, aquele lugar que estava atrás da gente na foto, sobre o ambiente que se tornou isso aí. Foi um caos total. E diante dessa tragédia, queridos, alguns resultados aconteceram. Algumas pessoas começaram a questionar, e talvez eu e você faríamos a mesma coisa. Por que Deus deixou tudo isso? Por que aconteceu isso? Ou talvez onde estava Deus? Já se perguntou em tragédias assim? E nessa época, alguns escritores, tomando forma desses pensamentos e dando um pouco mais de conteúdo aos seus pensamentos, inclusive Sam Harris, ele escreveu um livro chamado O Fim da Fé. Esse livro ficou como best-seller, ficou 33 semanas sendo mais vendido. Então muita gente leu esse livro. E ele tinha como objetivo criticar toda e qualquer religião na expectativa de que Deus não existe. Acabei de ver. Um outro autor bem conhecido, se você gosta de ler e faz parte de uma leitura boa, às vezes, depende do seu ponto de vista, o Richard Dawkins, ele fala sobre Deus sendo um delírio. Depois desse acontecimento, ele lançou esse livro, foi muito lido também. E ele tinha uma proposta de fermentar o ateísmo, ao ponto que no prefácio do seu livro ele disse a seguinte frase: se esse livro funcionar como pretendo, os leitores religiosos que o abrirem, quando fecharem, serão ateus. Entendeu? Depois disso, teve outros autores, inclusive um amigo do Dawkins, que ele vai falar sobre o delírio de Dawkins, combatendo tudo aquilo que Dawkins escreveu aqui, ou seja, o cara destrói o Dawkins aqui, mas esse é para outro momento, a gente não vai falar disso agora. Mas vários homens, várias pessoas começaram a produzir esse ateísmo, e ele começou a crescer demais, na expectativa de que, se isso aconteceu, por que isso aconteceu, onde está Deus? E Deus não existe, porque Deus permitiu que pessoas morressem por causa de uma tragédia como essa, de um homem lá do outro lado que fez tudo isso, planejou e matou mais, ou quase 3.000 pessoas, melhor. Inclusive, eu não sei se você se lembra, mas algumas pessoas que estavam acima dos 100, 110 andares onde o avião pegou, eles pulavam porque não tinham como descer.
Pulavam pessoas flutuando e caindo e morrendo. Tragédia anunciada. E algumas pessoas, a despeito da tragédia, têm esse rumo para tomar. Inclusive, alguns anos, muitos anos atrás, talvez aí para ser bem preciso, 1800 a 1900, houve um homem que, em revolta de tudo que estava acontecendo, ele disse na sua expressão, Friedrich Nietzsche, que Deus está morto. Nessa expressão de Nietzsche, quando ele diz isso, um filósofo muito reconhecido, um crítico, um poeta, um professor em escolas, em faculdades italianas, suíças, um alemão de uma família luterana, ele na sua expressão, num grito, numa máxima que a gente conhece a respeito dele, quando quem o consegue ler, que não é dele a frase, é do Heinrich Heine, e ele fala que sobre a morte de Deus e que Deus está morto. Inclusive há filmes refutando isso, como Deus não está morto, 1, 2, 3 e 4 até. Mas tudo isso nasce dessa expectativa, às vezes, da gente olhar algumas situações, e próprio Nietzsche, sendo de uma família luterana, que era a tradicional da Alemanha, como a gente ouviu ontem aqui sobre a história da Prusca e etc e tal, ele, diante dos dilemas da vida, ele foi dizer que Deus não existe mais. E ele não só disse que Deus não existe, ele disse que Deus está morto. Para alguns de nós, lendo assim, ouvindo, talvez você possa dizer, esse Nietzsche é do inferno. Mas se você olhar um pouco mais e estudar filosofia, o que Nietzsche estava dizendo aqui, era uma crítica dizendo para a religião do momento, por causa do iluminismo surgindo naquela época, e todas as questões crescendo, ele estava dizendo que a religião começou a perder o seu espaço. Por isso que ele disse numa frase talvez mais contundente que Deus está morto, e não é o meu, o seu, é o Deus está morto. E por causa das tragédias que ele viveu, por causa desse problema, inclusive ele morreu de demência progressiva em 1900, sendo cuidado pelos seus, ele estava dizendo que a religião, por assim dizer, ela falhou, por isso que para ele a religião ou Deus está morto. Então, se você for olhar um pouco mais contundente, Nietzsche não estava dizendo coisas erradas. Talvez hoje Nietzsche diria a mesma coisa, que Deus está morto, porque a religião ou a igreja que prega Deus ou as outras religiões não estavam mais fazendo o papel da qual deveriam. E na perspectiva de Nietzsche, Deus morreu. Só que um outro lado da tragédia também é importante a gente lembrar, que do outro lado da tragédia aconteceram algumas histórias. Eu trouxe apenas uma história para a gente guardar. Essa história fala da mulher chamada Jenny German Macmillan. Tá a foto dela aí, Caio, por favor. Coloca aquela foto. Isso, essa moça. E ela foi a última pessoa, depois de 27 horas, a ser retirada. Ela estava descendo no 13º andar já, acabando ali para descer, e o prédio veio abaixo, nos escombros todos, e só destroços do World Trade Center, e de repente, depois de 27 horas presa, ela foi a última sobrevivente a ser tirada com vida. Ela foi a última pessoa a ser tirada daquele lugar onde ainda respirava. O resto foram todos cadáver. E essa mulher, ela contava, inclusive ela tem um livro, coloca o livro para a gente, muito legal o livro dela, e ela saiu contando sobre isso, a última sobrevivente, o testemunho tocante da última pessoa a ser resgatada nas Torres Gêmeas. Olha lá, Jenny, se eu errei o nome lá, me perdoe, não sou bom do inglês, por favor, me perdoe, mas essa moça, por isso que eu mostro a foto e mostrei a moça. No testemunho dela, dentro do livro, ela vai dizer assim: eu orava mais do que a minha dor. E eu pedia para Deus, me dê mais uma chance. E ela, contando mais sobre o livro, não li o livro, peguei pedaços dele, porque eu descobri ele o ano passado, aí peguei pedaços, é muito difícil de achá-lo no Brasil, em português, apesar de tê-lo. E ela foi falar sobre como Deus foi importante naquele dia, e como Deus a ajuda a fortalecer e passar por esse trauma do pós-Torres Gêmeas.
Você vê que engraçado? Você tem de um lado uma pessoa que, ao olhar uma tragédia dessa, disse: Deus, já era, é o fim da fé. E você vê a mesma tragédia para uma outra pessoa que, experimentando ou não, estando perto ou não, disse: Deus está no controle de tudo e a gente não tem controle de nada. E ela disse, nas suas frases mais poéticas do livro: a religião foi que me salvou e me sustenta até hoje. Por isso que ela sai dando esse testemunho para todos os lugares. Porque ela é a última sobrevivente das Torres Gêmeas. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque tanto eu tive a minha história com um carro que a gente quase teve um problema, e outro também uma vez, com a mesma Santa Fé, né, irmãos? Voltando, eu, meu pai, a minha mãe, a minha esposa, estávamos voltando de Curitiba, e o caminhão não quis virar, e a gente passou no meio, foi assim, de Deus. E eu brinco que às vezes eu vejo penas, eu vejo coisas voando, e não é de passarinho, é dos anjos. Porque de vez em quando nós abusa, e o anjo ajuda nós, e para mim, o carro foi segurado pelas mãos dos anjos aquele dia. O Drogo falava para a gente, ele vai estar aqui, pergunte para ele, que o carro descendo assim, ele olhou e falou: cara, esse carro vai capotar. A hora que ele olhou a gente descendo assim. E quem conhece aquela estrada sabe que ela não é assim. Ele é assim, até chegar porque é vale ali. E o carro desceu, soltou a traseira. Aquilo me impactou demais, só que eu não olhei para o lado e falei: Senhor, onde tu estavas que não me protegeu? Eu estava adorando o Senhor, pregando, cantando, ministrando, nem dormi direito, estava lá e o Senhor me deixa passar uma situação dessa. Onde tu estavas? Poderia eu viver assim? Mas eu e minha esposa, a gente aprendeu com essa tragédia. Isso marcou a nossa história, a gente tem isso como nossa história, e tantos outros, apenas trouxe esse. Mas você também deve ter um desses, um marco na tua história. Como um dia desses, conversando com uma pessoa, ele disse para mim: pastor, eu parei de beber faz 13 anos. Aí eu perguntei: mas por quê? Ele falou: porque eu perdi uma pessoa que eu amava demais por causa de um bêbado, embriagado, na direção. E eu, por mais que eu goste, controle, eu sei que um dia talvez eu seria aquele. Então até hoje eu nunca mais coloquei álcool na minha boca. Ele, por causa da tragédia, por causa de um acontecimento, de um acidente, ou até mesmo perder alguém, ele teve que decidir: ou ele vai para o lado de cá, ou ele vai para o lado de lá. Ou ele diz que Deus e se revolta e briga com todos, ou ele aprende com a situação e fala: não, eu preciso tomar uma decisão. E aí quando eu olho para Jó, e aí entra na Bíblia para a gente entender, pensa num camarada que viveu tragédia. Jó capítulo 1, se você estiver com a sua Bíblia, quero lhe convidar. Caio, coloca para a gente, vamos ler alguns textos ali. Jó capítulo 1, começo da história de Jó. Jó, segundo a proposta bíblica, é o primeiro livro a ser escrito. Então, numa Bíblia cronológica, Jó está em primeiro, depois vem Gênesis e outros tais. Olha o que diz o livro de Jó capítulo 1. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, e temia a Deus, e evitava fazer o mal. Esse é o Jó. Esse era o Jó. Versículo 2, Caio, por favor. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. 7 filhos e 3 filhas, pode passar. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Pensa num cara fera. Pensa num cara bom. Num cara abençoado. Num cara próspero era Jó. Versículo 14, Caio. Acompanhe na sua Bíblia. O mensageiro, vê o 13, Caio, por favor. Só para não pegar a frase fechada. Certo dia, quando seus filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, vivendo em família, um mensageiro veio dizer a Jó: os seus bois estavam no arado e jumentos estavam pastando por perto, pode passar, Caio, para o 15, e quando os sabeus o atacaram e o levaram embora, e mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou, para lhe contar isso. Perdeu todos os
animaizinhos. Versículo 16, Caio, olha isso. Enquanto ele ainda estava falando, ou seja, a tragédia nem foi ajustada, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Aí acabou as ovelhas. Versículo 17, Caio. Enquanto ele ainda falava: ô Jesus, não vai acabar a tragédia? Você acha que tragédia é pouca? Vai ler Jó. Chegou um outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos, que ele tinha milhares, e levaram embora, mataram a espada todos os empregados, e eu fui o único que escapou para te contar o que está acontecendo. Acabou com todas as coisas, enquanto ele ainda falava: ô Jesus. Chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e, Caio, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e desabou, e eles todos morreram, e fui eu que ainda fiquei para te contar a história. Perdeu tudo e todos no mesmo dia. Que tragédia, não? Só que a grande questão, a partir dessa tragédia de Jó, perdendo os bois, perdendo as ovelhas, perdendo empregados, perdendo camelos, perdendo os filhos, tudo no mesmo dia. Lá no livro, no capítulo 19 de Jó, Caio, por favor, versículo 25, olha o que diz o texto. No meio da história, 25, Caio. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim ele se levantará sobre a terra. Numa outra versão, pode colocar, Caio, por favor, só o 25, me ajuda numa outra versão. Eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará. Outra tradução, está igual ainda, sobre a terra, mas fica tranquilo, tá boa essa aí transformadora, Caio, deixa essa aí, tá ótimo. Numa outra tradução está dizendo: quanto a mim, eu sei. Quanto a mim, ele está dizendo assim, a respeito do que eu vivo nessa tragédia, está no furacão, no zóio do furacão dessa tragédia, eu não sei que meu Deus morreu. Não, o meu Redentor vive. Talvez nós temos aqui Nietzsche de um lado e Jó do outro. Nietzsche dizendo: Deus morreu, e Jó dizendo: tenho todas as tragédias da minha vida, mas para mim, o meu Redentor vive. Cara, aqui fora da casinha esse Jó. Talvez porque teu carro bate, você fala: ô Deus, cadê o Senhor? Morreu? O cara perdeu tudo o que tinha. Talvez seus filhos adoecem, você fica desesperado: cadê Deus? O cara perdeu os 7 filhos homens, as 3 filhas mulheres, os 10 filhos morreram todos, e de repente ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, porque ele diz: quanto a mim, ou seja, a minha concepção a respeito do que está acontecendo, Deus está no controle. E ele diz: por fim, num outro momento, Deus vai entrar em cena, numa outra tradução, sobre minha vida. Cara, como a gente consegue viver numa tragédia, uma postura assim? E para o mesmo texto de Jó, a gente consegue perceber que, apesar da postura que ele tem, apesar da postura que nós podemos ter, alguns podem virar descrentes, abandonando a fé, como aconteceu com aquele autor, criticar a igreja, dizer que o próprio Deus não existe. Ou talvez a gente pode ser fortalecido, a gente pode mudar de vida, a gente pode aguardar e pedir uma segunda chance para Deus a despeito do que a gente está vivendo, e isso pode acontecer. Mas o segredo está como? Por isso eu quero que você guarde alguns detalhes desse segredo. Segundo o próprio Jó, você ouvindo o texto, o segredo está de como Jó era e de quem Deus era com Jó. O versículo 1, capítulo 1, versículo 1, Caio, por favor, ele se repete mais uma vez no versículo 8, quando diz assim: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz, ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Versículo 8, Caio, quando Satanás está conversando com Deus, olha o que Deus diz: então o Senhor perguntou para Satanás: Satanás, você conhece, você já reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é um homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Ou seja, Jó tinha uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, que as pessoas falavam quem ele era, e era tão forte o testemunho desse homem, que o céu não se calava diante do testemunho desse cara. Onde Deus, o próprio Deus,
olhando para Satanás, chamou Satanás, vem cá, não foi Satanás que foi encher o saco de Deus, foi Deus que chamou Satanás e falou, vem cá, Satanás, vem cá, deixa eu te mostrar um cara bom. Aí Satanás chegou perto e falou, está vendo meu servo Jó? Ele é o cara. Por isso que, para a gente aprender com Jó, creio que a primeira questão que a gente vai falar aqui é sobre relacionamento com Deus. E uma pergunta talvez que já nos salte é, o que o céu diz de você? Que testemunho Deus dará a seu respeito, ou daria a seu respeito hoje, agora, falando de você, de mim? Isaías, pangaré, servo bom e fiel, ou não? O que Jesus diria de mim e de você? O que acontece é que as aparências enganam, a gente sabe disso. E o próprio Jesus, no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 até o 46, ele vai falar sobre o trigo e o joio dentro do mesmo lugar. Inclusive o vídeo que a gente assistiu. São muito parecidos, mas não são essencialmente a mesma coisa. Como Jesus vai dizer também, como a gente cantou, em espírito e em verdade, ele vai dizer que tem gente que adora em espírito e em verdade, tem gente que adora de mais ou menos. Então, aqui dentro tem gente assim. Como aqui dentro também tem, como disse Jesus, a igreja de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, falando sobre morno. Ele diz, tem gente quente, frio, mas tem gente que é morno, que você não sabe. E esses mornos vou vomitar da minha presença. E o próprio Jesus, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 32, exatamente quando ele vai fazer a divisão, ele diz, eu vou colocar as ovelhas e os bodes separados. Bode que acha que é ovelha. Mas na hora do grande julgamento, eu vou deixar um de cada lado. E se você olhar para o teu vizinho, talvez para o teu irmão aqui, ou para mim, ou para o lado, você vai perceber e vai olhar e falar, nossa, aqui tudo é crente, tudo é gente de Deus. Talvez não é não, irmão. Talvez não é não. Talvez é holograma que você está vendo aí. Porque não vive um relacionamento com Deus de verdade. Como uma pessoa me disse sobre um problema que eu conversei com ele, ele disse, pastor, e onde está o temor a Deus? Holograma. Como por exemplo, na política a gente fala, e eu disse isso ontem, falando sobre essa ideia, uma pessoa que ficou irada com o presidente Bolsonaro, quando ele abriu aquele vídeo, xingando as pessoas, e o final dele falar a frase, pô, quando já se viu xingar desse jeito, e soltou um palavrão. O miserável fala mais palavrão do que o outro lá, e está criticando o outro que está falando. É assim que a gente está vivendo a política no Brasil. Uma patifaria, como diziam. Por quê? Porque somos hologramas. Porque a gente vem, ouve a palavra, a gente se relaciona com Deus, só que a verdade real, a verdade mesmo daquilo que nós deveríamos viver, somos, por ser convertidos e não convencidos, isso tem a ver com o que a gente vive com Deus no dia a dia, e Deus conhece quem eu sou, Deus conhece quem você é no quarto secreto, no computador, no dia a dia, no sozinho com a namorada, no que você faz para fora. E Deus sabia tanto quem Jó era, que ele, por causa do relacionamento que ele tinha com Deus, ele olhou para Jó e falou, esse é o cara. Não tem ninguém aqui que é melhor do que esse cara. E por causa desse relacionamento que Jó tinha, ele mudava algumas posturas que eu quero te ensinar para a gente mudar. Talvez a gente precise mudar. E a primeira postura que Jó nos ensina, porque ele tinha um relacionamento com Deus e tinha esse comportamento, quando a tragédia chegou, ele não se perturbou, mas ele disse, o meu Redentor vive e eu sei que na hora certa, ele vai se levantar e lutar por mim. Como ter uma postura dessa diante da tragédia da vida? Primeiro desafio. Analise-se. Faça uma autoanálise de como você se relaciona com Deus antes dos problemas. Você está passando por um problema? Estou de boa. Como é que você se relaciona com Deus? Sabe por quê? Quando a gente olha aqui no texto, a gente percebe que Deus fala sobre ele, e fala sobre ele no versículo 1, fala sobre ele no versículo 8, fala para Satanás sobre ele, ou seja, o próprio Deus tinha uma relação com o próprio Jó, e Jó com o próprio Deus, maravilhoso, sem problema ou com problema, essa relação era clara.
Era tão evidente essa relação que no versículo 5, se você acompanhar o texto ali, coloca, Caio, o versículo 5 para mim. Além dele falar disso para o próprio Deus, a relação, ele era um homem maravilhoso e ensinava os seus filhos. Olha lá, quando terminava esses dias de festa, Jó mandava chamar os seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois ele pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. E era uma prática habitual de Jó fazer algo pela sua família. Ou seja, o camarada era tão perto de Deus, ele não cuidava dos filhos quando os filhos estavam com problema, ele cuidava dos filhos sempre. Ele não se relacionava com Deus quando ele tinha problema, quando as coisas estavam boas, ruim, não. Ele simplesmente se relacionava com Deus e pronto. E infelizmente, querido, deixa eu te fazer esse desafio sobre os seus relacionamentos com Deus antes do problema acontecer. Tem muita gente que, infelizmente, quando não há problema nenhum, não está nem aí com a igreja, né? Conta está cheia, o banco está bom, o carro do ano tem seguro, está tudo certo. Ó, pago todas as minhas contas, graças a Deus por isso, tem trabalho, tem tudo. Nada, nenhuma água chega no teu pé, quanto menos te sufocar. Você faz o quê? Normalmente a gente se esquece de Deus. Normalmente a gente não anda nos trilhos que a gente deveria. Normalmente a gente não ensina as crianças. Hoje mesmo, fui comprar um pão na padaria, e ali, a hora que eu estava saindo, a pessoa falando assim, que tal, falando da escola, da faculdade que o filho foi, e ela disse assim, a única coisa que a gente tem que deixar para os nossos filhos é estudar. Eu olhei e falei, ô Jesus, que miserável de vida que esse ser humano leva. Deixa o filho formado e não encontra ele no céu. Profissional top, queimando no lago do fogo. Porque você nunca falou para ele sobre o evangelho. Porque as coisas estavam boas e você nunca disse para ele, a gente está bem porque Jesus é bom. Tudo que a gente tem vem da graciosa mão de Deus. Era isso que Jó fazia, ensinava os seus filhos. Vão fazer sacrifício porque vocês estão comendo, bebendo, está tudo sendo bom para vocês, mas o sacrifício tem que ser a Deus para dizer, Deus, se eles pecaram, ó, eles não têm ainda ideia, mas eu estou fazendo por eles. Sacerdote chama isso. Mas ele tinha uma postura antes que os problemas acontecerem. Antes de qualquer problema aparecer, ele já tinha esse comportamento. E eu pergunto para você, como é que você se relaciona com Deus quando tudo está bem para você? Ora ou não ora? Lê a Bíblia mais ou menos. Esquece de Deus porque tem tanta coisa para fazer, tem trabalho para fazer, tem empregos, tem um monte de coisa, e Deus ficou de lado. É assim que a gente faz naturalmente. Mas Jó não fazia isso. Por isso que na tragédia ele soube escolher o lado certo. A segunda coisa que Jó fez está no versículo 21. Caio, por favor. É se autoanalisar, e aqui eu gostaria que você tivesse, como você se relaciona no problema e diante do problema. O que você fala no problema? Algumas pessoas diante do problema conseguem culpar a tudo e a todos. Miserável. Como alguns dizem, por causa da sua, me permita a expressão, intelectualidade frágil e imatura, a culpa é do governo. Claro que o governo tem culpa. Mas nem tudo. É como a gente, como cristão, falar, a culpa é de Satanás. Não, quem gastou foi você. Satanás nem pegou teu dinheiro. E às vezes nós nos sentimos desse jeito porque quando estamos diante do confronto, diante do problema, muitas vezes a nossa consciência às vezes é falar que Deus está para lá, Deus está isso, Deus não fez, a culpa é de fulano, de ciclano, mas a gente não tem uma postura que Jó tem diante do problema. Olha o que Jó fez quando falaram da tragédia para ele. Versículo 20, Caio, por favor. Volta só para a gente ver a tragédia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, depois apou a cabeça, prostrou-se em rosto no chão, em adoração a Deus, e lhe disse, o que ele disse, Caio? Saí nu do ventre da minha mãe e entrei nu quando parti, ou estarei nu melhor quando parti. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. E ele finaliza dizendo, que desgraça, é isso que ele disse? Louvado seja o nome do Senhor. Está doendo? Louvado seja o nome do Senhor. Está difícil? Louvado seja o nome do Senhor.
O grande problema é que às vezes as circunstâncias nos pegam, e eu não estou dizendo que o seu problema é ruim, ou é bom, é pequeno, é grande, nada disso, mas o grande problema é que a gente fica irado, fica decepcionado com o problema, com a situação, e a gente não consegue olhar para cima e dizer: Senhor, Tu sabe todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. O cara perdeu todos os filhos, o cara perdeu todos os bens, o cara perdeu tudo e chegou dizendo: não vim e não voltarei, porque tudo que tenho foi de Deus. Então louvado seja Deus. Olha que tipo de postura. Mas sabe por que ele tinha uma postura diante do problema desse jeito? Porque antes do problema ele era uma pessoa, que talvez nós não somos. E aí quando o problema chega, ele se comporta do jeito que naturalmente quem é desse jeito se comporta. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunto para você. Quando você está diante do problema, qual é a sua atitude? Você critica, você briga, você revolta, você diz que a culpa é de tudo e de todos, e você nunca consegue olhar para si mesmo e dizer: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Pedro, quando foi indagado por Jesus, no Evangelho de João, Jesus perguntando para ele: Pedro, tu me agapau, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, Tu sabe que eu só gosto do Senhor. A última expressão de Pedro é: Senhor, Tu sabe todas as coisas. Talvez a gente precisava olhar para o problema que você está enfrentando e parar de murmurar e começar a adorar mesmo em meio à circunstância contrária. Olha o que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Volta o versículo 20, Caio. Prostrado, o rosto em pó, o adorou. Talvez você só adora a Deus porque está bom. Quando está ruim você não consegue adorar. A gente tem que adorar de qualquer forma, porque nós estamos aqui para adorar. Se você consegue adorá-lo no problema, é porque antes do problema você adorava. Aí se você o adora antes do problema, você consegue adorá-lo após o problema. Você consegue adorá-lo no problema. Porque você não é um adorador a despeito de circunstância, você é um adorador e pronto. E por último, versículo 5 do capítulo 42. O primeiro análise que eu queria que você fizesse é: analisa o seu relacionamento com Deus antes do problema. Como é que você se comporta quando as coisas estão boas? Analise o seu relacionamento quando você está no problema, diante do problema. Você murmura ou você adora? E terceiro, analise os seus problemas, o seu relacionamento com Deus depois do problema. O que você faz quando as coisas melhoram na sua vida? Capítulo 42, versículo 5, olha o que diz: Então, antes, eu só te conhecia de ouvir falar, tinha ideia de quem tu eras, eu sabia, eu adorava, mas hoje, agora, eu te vi com meus próprios olhos. Ou seja, antes de tudo isso acontecer, Senhor, dessa tragédia de tudo, eu reconhecia quem Tu eras, eu sabia quem Tu eras, mas era algo assim, mais ou menos. Mas agora, quando Ele diz: meus olhos te veem, com meus próprios olhos te enxergo, Ele está dizendo: agora eu sei quem Tu és, e eu sei que o meu Redentor vive, definitivamente. E nós queremos esse final da história de Jó, que Deus deu a ele em dobro. 42:10, Caio, por favor, coloca ali para a gente. Olha o que aconteceu, 42:10. Quando Jó orou pelos seus irmãos, seus amigos, o Senhor tornou-o próspero de novo. E na verdade o Senhor lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Versículo 11, Caio, olha lá. Todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos e outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa da sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O homem começou a ficar rico. Volta mais, vai para o 12. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida. Segunda parte da sua vida. Tragédia, segunda parte da sua vida, segunda chance. O que aconteceu? Ainda mais do que a primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas e bois e 1.000 jumentas. Deus faz questão de relatar. Versículo 13, Caio. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Mais, pode passar. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Quésia, a terceira de Queren Acupá. E aí ele vai falando um pouco mais. Mas, Caio, desce um pouquinho mais no 15, por favor, que eu quero uma outra ali. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. Cara, era bom, né?
E o seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos dela. Pode descer no Caio, que não era comum. Depois disso, Jó viveu 140 anos. E viu quantas? 4 gerações de filhos e netos. Aí talvez faz sentido você entender o que a palavra de Deus diz. Honra teu pai e tua mãe, e será longo os seus dias na terra. Jó morreu. Qual que é o texto dele ter morrido, Caio? Jó morreu depois de uma vida longa e plena. Mas e a tragédia? Foi só mais um acontecimento que Deus usou para cuidar, abençoar e fazer Jó crescer em relacionamento com Ele. Porque é muito normal, e aqui eu finalizo para a gente entrar nas conclusões, é que quando a gente passa pelo vale da sombra da morte e sai bem, a gente se esquece de Deus. Quantas vezes eu e você oramos bastante porque estávamos precisando, e quando a coisa aconteceu, resolveu, a gente parou de orar bastante, a gente só voltou a só orar. Ou seja, a gente não sabe lidar quando o problema, antes do problema chegar com relação a Deus. A gente não sabe lidar com o problema quando ele chega, e a gente também não sabe lidar com o problema quando ele vai embora. Porque a gente volta a se afastar de Deus. Jó não fez isso. Depois que as coisas acalmaram, Jó falou, opa, agora que eu vou aproveitar e conhecer mais esse Deus que eu só ouvia falar, agora meus olhos querem contemplar a beleza desse Deus. E por causa desse tipo de comportamento, ele percebeu que o problema fez ele crescer. O problema aproximou Jó de Deus. Infelizmente, às vezes o problema faz a gente se distanciar de Deus, mas quando o problema se resolve, a gente esquece de Deus. Por isso, para a gente concluir, você fez suas avaliações? Talvez você não passou por tragédias como Jó, como eu, ou melhores do que eu, ou piores do que eu. Não sei qual foi a sua vida ou a sua tragédia. Eu não sei se você teve alguém nas Torres Gêmeas, ou sabe de alguém, ou tem algum parente que infelizmente morreu lá. Mas o fato é que dias maus se aproximam e pode ser que alguma coisa ruim esteja preparada na agenda para você. E como você vai lidar com ela? Jesus fala várias vezes sobre isso, inclusive em Mateus 6. Cada dia tem o seu mal. Paulo fala aos Efésios, estejam preparados para os dias maus. Então vai ter dia ruim que você vai enfrentar. Apóstolo Paulo fala a 2 Timóteo, dias terríveis, os últimos dias serão dias difíceis demais. Então pode ser que a gente tenha momentos difíceis na vida. E se você não adorar a Deus quando eles não chegarem, tu está na roça quando ele chegar. Se você não souber lidar com eles quando eles estiverem perto de você, tu está com problema e vai estar com problema. E se quando eles forem embora, você voltar ao normal e não evoluir em Deus a partir dessa tragédia ou desse acontecimento, sinto muito te dizer, você não vai aguentar uma, não vai aguentar 2 tragédias na sua vida. O próprio relacionamento que a gente precisa ter com Deus, com nosso Pai, precisa ser integral. Antes e depois e no momento dos problemas. Por isso, para a gente ouvir, refletir e agir, deixa eu te dizer algumas verdades para você guardar e levar para casa. João capítulo 16, versículo 33, Caio. Primeira verdade para você guardar. Dias maus fazem parte da nossa história. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui nesse mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo para nós, vai ter problema, vai ter dificuldade. Mas se você entender o plano, o projeto e o relacionamento que precisa ter comigo antes, no meio e depois, fique em paz. Você vai vencer porque eu venci. Jesus vivia com o Pai antes, vivia com o Pai na cruz e vive com o Pai depois da cruz. Primeira verdade, dias maus fazem parte da nossa história. Segunda verdade, esteja pronto, consciente, integralmente, da sua relação com o Pai. Então se de repente você olhando para ti, olhando para o seu coração, o seu relacionamento com Deus,
está fraco, está ruim, já foi melhor, está morno, está frio. Aqueça o quanto antes, porque você vai precisar estar forte quando o dia mau chegar. E não vem me dizer que eu não te avisei. Terceira e última. Viva todos os dias na certeza de que o Redentor vive. Viva todos os dias na expectativa de que eu sei que meu Redentor vive. Como a gente cantou a canção Eu Creio, eu quero o teu mover, eu quero o teu poder, cadeias vão romper. Viva todo dia desse jeito. Como eu brinco com vocês sempre, viva aleluiado. Aí quando o problema chegar, vai ser só um degrau para você subir em relacionamento com Deus. Mas se de repente a sua vida com Deus antes, no meio e depois não foi igual de Jó, o problema não vai ser um degrau, vai ser uma pedra. Vai ser uma rocha. Vai ser uma parede. E ela pode cair sobre você. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence.